Efésios, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, nos oriente, que nós sejamos edificados pelo Senhor e por essa palavra do Senhor. Suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, que nós possamos enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem ver sem o teu auxílio. Ó Espírito Santo de Deus, nós carecemos de teu socorro para entendermos a tua palavra. Por isso nós te pedimos ajuda agora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Nós começamos essa nossa caminhada, essa nossa jornada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nós iniciamos ali percebendo que quando o apóstolo Paulo, já na abertura da carta, fala com o povo de Deus, ele chama a atenção para as características desse povo de Deus. Aliás, algumas palavras aparecem várias vezes e são repetidas várias vezes somente nessa parte introdutória, palavras como Deus, palavras como Jesus, palavras como santo. Essas são palavras que se repetem, você vai ver o tempo todo. Nós encontramos essas palavras sendo trazidas de volta, sendo reproduzidas novamente. E ali no primeiro dia eu tratei do fato de que a carta nos chama a atenção para que o povo de Deus é um povo santo. Nós também vimos que a obra da igreja, essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas é uma obra vinda do próprio Deus, da mão de Deus. É Deus quem faz a sua igreja, é Deus quem organiza a sua igreja. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui, nós só nos reunimos como um povo porque Deus produz a nossa unidade enquanto povo. Na semana passada nós chamamos a atenção para o fato de que nós somos abençoados por Deus. A igreja é o povo que recebe toda sorte de bênçãos da parte do Senhor, da mão do Senhor. O Senhor nos abençoa de todas as maneiras, e nós vemos a preponderância de Deus em toda essa história. E agora nós chegamos numa parte mais dedicada do apóstolo Paulo, a descrição do povo de Deus. E aqui uma pergunta nos surge, uma pergunta que você talvez deveria se fazer: onde começa a história? Aonde começa a minha história? Você já se fez essa pergunta? Quando começou a minha história? Onde começou a minha história? Talvez na minha cabeça, na sua cabeça, nossa história tenha iniciado no dia em que a gente nasceu. Talvez você tenha estudado um pouquinho de biologia e você compreenda que sua história iniciou-se no dia em que foi concebido. Você foi concebido, ou os seus pais, tiveram ali aquele momento em que você foi concebido, e ali iniciou-se a sua história. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa história não começa ali. A nossa história não começa quando os nossos dias iniciam-se. A nossa história, ela começa em Deus. E Paulo nos chama a atenção para o fato de que Deus é o dono da nossa história também. O povo de Deus é guiado por Deus. Deus está à frente do seu povo, Deus ama o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus planeja os passos do seu povo, Deus cuida dos dias do seu povo. E nós olhamos para aqui e nós conseguimos enxergar que a nossa história não é obra do acaso. Você, meu irmão, eu, meu irmão, nós não somos obra do acaso. A nossa vida, ela não é uma sucessão de fatos sem sentido, não é uma sucessão de fatos sem um claro propósito, não.
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quando nós fomos criados, há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há um propósito pessoal de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é um propósito genérico, não é um propósito ao qual eu vou me aderir ou não, mas é um propósito pessoal. Deus determinou os seus dias, Deus escolheu cada detalhe da sua vida e Deus te pôs aqui neste dia. Deus te põe em cada lugar da sua vida com um propósito particular e pessoal por mim, por você. Nós não somos obra do acaso. Os nossos dias, mesmo aqueles dias difíceis, mesmo aqueles dias em que nós nos perguntamos: Senhor, mas por quê? O que é que isso significa? Por que eu estou passando por isso? Mesmo estes dias foram todos planejados por um Deus de amor, que não falem seus propósitos, que não falem seu amor pelo seu povo. Deus planejou todos os nossos dias, Deus planejou cada um dos nossos dias. O salmista fala isso de maneira belíssima. Salmo 139, o salmista vai nos dizer: eu ainda nem formado estava, e o Senhor já tinha determinado todos os meus dias e escrito todos eles no seu livro. Deus planejou cada coisa da minha vida e da sua vida. Nós podemos ter confiança nesse Deus. A igreja não é uma obra do acaso, não é gente sem propósito que se reúne porque, sei lá, deu sorte de se reunir. Não. A igreja é um povo que pessoalmente foi escolhido e cuidado e guardado e trazido por Deus. Meu irmão, você, como parte do povo de Deus, você deve se sentir amado por esse Deus que te escolheu, que desenhou a sua caminhada, que cuida dos seus problemas, que cuida dos seus desafios. Há um amor eterno de Deus por cada um de nós. A nossa história, ela não começa neste mundo, mas ela começa antes desse mundo e ela vai para além deste mundo. E é exatamente isso que Paulo está nos tratando e nos afirmando e nos informando aqui. Ele nos diz que Deus, Ele nos escolheu para Ele. Assim como a gente vai ouvir em várias partes da Bíblia. E eu sei que esse é um assunto delicado e difícil de entender muitas vezes. O apóstolo Paulo está falando sobre a ótica divina, sobre a ação de Deus, sobre a operação de Deus em nossa vida, e muitas vezes nós não entendemos direito isso, e nós precisamos ter cuidado, ter atenção, ter zelo por isso. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos escolheu, Ele nos elegeu. A palavra eleger significa literalmente retirar para um determinado fim, retirar do meio comum para uma coisa específica. Por isso Jesus, lá em João 15, vai dizer aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto seja fruto permanente para a glória de Deus Pai. Não somos nós que escolhemos o Senhor. Opa, como assim? Não somos nós que inicialmente fazemos esse ato de escolha, mas nós secundariamente até podemos dizer que nós escolhemos o Senhor, que nós buscamos o Senhor. Aliás, há convites bíblicos para que nós busquemos ao Senhor. O Senhor veio e evangelizou a paz a vós que estavais longe. O Senhor nos convida, é fato, mas tudo começa nele. Tudo começa nos seus propósitos, tudo começa nas suas sábias, belas e muitas vezes incompreensíveis escolhas. Porque, meus irmãos, sinceramente, quando nós olhamos com sinceridade para dentro de nós, nós não conseguimos achar razão clara para que Deus nos escolha, para que Deus nos separe. Mas Ele nos escolheu e por isso nós estamos no povo de Deus. Se você é um salvo, se você faz parte do povo de Deus, se você foi agregado à igreja do Deus vivo e verdadeiro, isso aconteceu porque lá na eternidade, Deus fez uma escolha, e Ele escolheu, antes mesmo de construir qualquer coisa,
Antes mesmo de iniciar suas obras, Ele já tinha escolhido. E aí você começa a se perguntar, mas como assim? Ele nem fez, como é que escolhe o que não foi feito? Porque eu e você temos uma mente limitada e presa. Vamos pensar, eu e você, nós queremos fazer 3 bancos. Vamos supor, né? Marcenaria, vai lá, faz 3 bancos. Você faz os 3 bancos e aí você escolhe um dos 3. Provavelmente você vai escolher o mais bem acabado, mais bonitinho para você, e aí você pega aquele para você, e você escolhe baseado nas características daquilo que você está escolhendo. Mas você não pode fazer essa escolha antes de você fazer os bancos, porque você não os conhece, você não sabe como eles serão. Você precisa ver o resultado da obra para que você faça essa escolha, porque você não controla todas as coisas. Você depende de uma série de variáveis. De repente sua mão passou demais na hora de lixar em um lado e ficou um buraco. Às vezes na hora de cortar, cortou a menos e teve que botar uma emendazinha para dar uma reparada. Às vezes na hora da pintura, né? Cadê Jorge? Na hora da pintura deu uma melada maior do que devia dar. Qual foi a razão? Só brincadeira, viu, meus irmãos? Isso aí é piada que a gente fica fazendo entre nós. Qual foi a razão de você escolher? Nós encontramos as razões no produto pronto. Mas a gente está falando do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem uma mente tão maravilhosa que sequer nada havia sido feito, não havia resultados ainda, mas Ele, em sua soberana vontade, e aliás, isso é fantástico, e eu não vou adiantar, né, porque é a próxima semana, isso é fantástico. O apóstolo diz que ele nos predestina a partir do beneplácito de sua vontade. Você sabe o que é beneplácito, meu irmão? Dá uma estudada semana que vem, você vai descobrir. Mas basicamente, toda a nossa história começa na escolha. Deus nos escolheu, meu irmão, e eu e você devemos ficar maravilhados disso, porque nós com certeza não somos o banco mais bem acabado. Aliás, ele fala isso ao povo de Israel, porque ele escolheu também, ele nos escolhe tanto individual quanto coletivamente, ele escolheu o povo de Israel, e ele claramente disse, olha, eu não escolhi vocês porque vocês fossem os mais belos, porque vocês fossem os mais fortes, os mais entendidos. Aliás, Jesus vai nos mostrar essa escolha de Deus, quando Ele orando diz, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e entendidos, dos homens poderosos, e as revelastes a estes pequeninos. É por conta dessa revelação divina que nós podemos entender que fomos escolhidos, eleitos por Deus. É por conta dessa revelação divina que a igreja de Éfeso podia entender, olha, nós fomos escolhidos por Deus, e isso é especial na minha vida, isso tem que ser especial na sua vida, isso tem que ser motivo de louvor e glorificar o Senhor. Ele nos escolheu. Não havia mundo ainda criado, não havia uma pessoa criada, não é que os seus pais não eram criados, era que Deus ainda não tinha começado a fazer o mundo. Você sabe onde a Bíblia começa, lá no livro de Gênesis, você lembra? No princípio, meu irmão, é antes do Gênesis a sua eleição, não havia princípio ainda, Deus ainda não tinha fundado a terra, Ele ainda não tinha criado a terra nem os céus, nada havia sido feito quando Ele nos escolheu. Os teólogos, eles trabalham isso a partir daquilo que se chama de teologia pactual. Deus, Ele estabelece a sua salvação a partir de pactos. E aí quando a gente vai olhar e estudar teologia, a gente vai entender o chamado pacto da graça, e Deus fala sobre isso lá no Antigo Testamento. Nós vemos lá o pacto da graça de Deus sendo estendido ao povo que não era o povo de Deus, que não era originalmente aquele povo que parecia ser o povo de Deus, porque Deus tem um povo escolhido desde antes de criar o universo. Nós não sabemos quem é esse povo, eu não sei, você não sabe, eu sei que eu faço parte desse povo, você pode saber se você faz ou não parte desse povo, mas o resto, só Ele sabe, você só tem como saber de você mesmo. Você deve orar por todos os outros, mas você tem que saber de você mesmo, se você faz parte desse povo de Deus. Mas os nossos olhos não conseguem alcançar e saber quem é esse povo, porque essa é uma escolha de Deus.
Os nossos olhos devem desejar que todos que nós conheçamos façam parte desse povo. Mas essa é uma escolha de Deus, essa é uma obra de Deus. E quando Deus opera essa obra, meu irmão, apesar de nossas limitações, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós somos transformados. Então, quando nós olhamos, e a teologia vai estudar isso, o pacto, a teologia chamada teologia pactual, nós vamos ver que Deus estabeleceu um primeiro pacto. E não foi uma obra do acaso. Não é que Jesus é um plano B, Jesus é o plano A de Deus, desde o início da história. Talvez eu e você não consigamos entender, e muitas vezes nós precisamos reconhecer, simplesmente nós não temos como responder porque Deus faz tudo o que Ele faz. Nós não temos como entender por que Deus faz tudo o que Ele faz. E meu irmão, na hora que você conseguir entender a razão de Deus fazer tudo o que Deus faz, deixa eu te dizer, você virou Deus. Você deve ser adorado. Porque a palavra de Deus nos ensina lá em Isaías que os caminhos do Senhor não são os nossos, nem os pensamentos do Senhor os nossos. Que assim como há uma distância entre os céus e a terra, há uma distância entre o que nós podemos e o que Deus pensa. Nós não conseguimos alcançar toda a plenitude do raciocínio divino, mas Deus planejou Jesus na eternidade, e Deus estabeleceu um meio, um método, uma forma do seu povo ser salvo. E é o que a gente conhece inicialmente como o primeiro dos pactos. Mas esse é o primeiro dos pactos na era humana. Porque na eternidade Deus fez um pacto. É meio que Apocalipse. Quem está vindo no dia de quarta sabe mais ou menos do que a gente está tratando. O tempo não é tão uniforme assim. Então Deus estabeleceu um primeiro pacto. Qual foi? O pacto das obras. Adão tinha que cumprir a ordem de Deus de não se alimentar da árvore. Era esse pacto, e cumprindo esse pacto, ele viveria bem com Deus, ele manteria a sua comunhão com Deus, ele seria salvo da morte e da destruição, porque a árvore da vida estava no jardim. Você pode ler, a árvore da vida estava lá no jardim, e por isso Adão e Eva foram expulsos do jardim, para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida, já que eles escolheram quebrar o pacto feito com Deus. Então, meus irmãos, por isso a Bíblia nos diz que em Adão toda a humanidade se tornou maldita, todos nós nos tornamos malditos, todos nós nos tornamos devedores do pacto que o nosso pai quebrou. Nosso pai humano, nosso representante Adão. E Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, e Deus estabeleceu esse pacto, e a única maneira de nós sermos salvos é através deste pacto. Mas Deus também estabeleceu um outro pacto, e esse pacto vai para a eternidade lá, é o chamado pacto da graça. E o que é o pacto da graça? Alguém pode resgatar novamente o meu relacionamento com a humanidade, desde que esse alguém, sendo mais um homem, consiga viver tudo o que o primeiro não viveu, só que agora sob uma nova ótica, porque o primeiro viveu sobre um mundo perfeito, bom, sem mancha, e ele quebrou o pacto. O segundo viria no mundo que é resultado da quebra do pacto, e ele deveria manter esse pacto. E o que é que Jesus faz? Ele faz exatamente isso. Ele vem a esse mundo, nasce, vive perfeita harmonia com o pacto divino, com a orientação de Deus, com as normas de Deus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca descumpriu a Bíblia. Ao contrário, ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumpri-la. Jesus veio cumprir fielmente a Bíblia. E ao morrer, Jesus cumpre o pacto, e agora ele tem graça a receber, e essa graça ele concede a mim e a você. Mas essa graça que ele concede para mim e para você, ela foi construída lá na eternidade, no chamado pacto da redenção. Quando Deus, ao planejar todas as coisas, estabeleceu que o seu Filho unigênito viria a esse mundo, cumpriu o pacto que o nosso primeiro pai não conseguiu cumprir. Por isso Jesus é o segundo Adão. Quando nós olhamos para a escolha de Deus, ela é resultado do Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, como as Escrituras nos informam. Nós olhamos para uma escolha que é uma escolha de amor de Deus, que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós fomos alcançados pela mão de Deus, pela escolha de Deus. Deus dá vida a todas as pessoas, mas Ele te chamou para viver mais do que apenas uma vida de alguns
alguns anos nessa terra. Ele te escolheu para uma vida que é eterna, assim como Ele é eterno. Uma vida que não encontra fim, assim como Ele não encontra fim. Então o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção de que nós fomos abençoados em todas as esferas da eternidade, em todas as regiões celestes, e essa bênção resulta na escolha de Deus. Essa bênção espiritual sobre nós, ela aponta para o fato de que Deus nos escolheu antes mesmo de construir esse mundo. Nossa vida não é, como as pessoas dizem, uma sucessão de fatos sem sentido e aleatórios. Nossa vida não é, como esse mundo advoga, uma evolução desracional, uma evolução sem uma direção, sem um propósito, sem uma construção. Não. Nossa vida não é o resultado do ambiente onde nós estamos, como alguns cientistas advogam. Não, a sua vida e a minha vida são resultados do amor de um Deus que nos escolheu. Nossa vida não é e nunca será fruto do acaso, ela é obra de Deus. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos separou, foi Deus que nos tornou o seu povo. E aí a gente continua, e ele vai dizer bem assim: olha, o Senhor também, Ele além de nos dar tantas bênçãos espirituais, Ele nos escolheu antes mesmo de construir esse mundo, e Ele fez isso com 2 propósitos. Há 2 propósitos nessa obra de Deus, nessa feitura. Depois Ele retornará aos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando Deus te escolheu para cumprir 2 propósitos, meu irmão. Eu e você devemos cumprir 2 propósitos. Deus nos escolhe e por isso Ele vai nos salvar. Deus nos escolhe e por isso Ele vai nos transformar. Mas Deus nos escolhe para uma transformação que alcança 2 propósitos. E é o que a gente vai ver aqui. E mais uma vez vem a nós a chamada de Deus à nossa vida de santidade. Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que quando ele olhasse para nós, ele não encontrasse pessoas profanas, mas pessoas santas. Como eu disse no primeiro domingo que nós iniciamos, a igreja do Deus vivo é uma igreja santa. Ainda que nós possamos cometer pecados e praticar pecados, nós não somos mais pecadores. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Nós somos santos que foram regenerados, que foram lavados do seu pecado. O pecado não é mais aquilo que me define, que te define. Nós agora somos definidos pelo estado que Deus nos deu, o estado de santos. Deus nos tornou santos. Esse é o nosso estado, essa é a nossa condição. Nós ainda pecamos. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós estaremos mentindo. Mas nós não nos definimos mais como aqueles que são pecadores. Nós praticamos pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aqueles que estão no Senhor, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós ainda pecamos, ainda lutamos contra o pecado, mas nós vencemos o pecado. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O nosso Senhor Jesus nos concede a fé porque é dele que vem tanto querer quanto efetuar. Jesus opera em nossa vida para que nós possamos vencer o pecado. E Ele nos chamou a um propósito, o propósito de sermos santos. E o propósito de sermos santos diz respeito ao nosso interior, diz respeito a Deus ter nos separado para uma causa especial. A palavra santo tem também essa relação de separação, de ser retirado do uso comum para um uso dedicado, para um uso consagrado. Deus nos tornou limpos para um uso especial. Sabe, vamos pensar dentro da nossa casa. Você está lá fazendo uma reforma lá, mexendo na tubulação, aí pega aquela faquinha ali, né, aquela faquinha de serra, corta ali o tubo do esgoto, porque você vai emendar ali, mete a faquinha de serra, de vez em quando a gente faz essas coisas, né? Faltou comprar a serra, o arco de serra está caro, aproveita a faca de serra, corta lá o tubo, faz a emenda, terminou, agora você vai comer. Aí você pega aquela faquinha que você estava cortando o tubo do esgoto, bota no prato e come. É assim que você faz? Eu espero que não. Eu imagino que não.
Eu imagino que você agora vai separar aquela faca do meio das outras ferramentas, porque as outras ferramentas vão cumprir o seu propósito, mas você vai tirar aquela faca, vai separar ela, vai botar ela na pia, vai passar sabão, vai fazer um processo de limpeza daquela faca, para que aí sim você possa usá-la para o propósito de se alimentar. Porque para você comer, você precisa de uma faca limpa. Meu irmão, é isso que o Espírito de Deus faz conosco. Ele não nos deixa como aquela faca do esgoto, mas Ele nos tira e nos coloca sobre um sabão chamado sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele nos torna santos, puros, aptos ao reino de Deus e à obra de Deus. O Espírito Santo nos torna santos para que nós possamos cumprir o propósito de santidade. Quando nós olhamos para o propósito da santidade, nós estamos olhando para três coisas. Nós agora somos santos, porque esse é o nosso estado, nós fomos declarados santos. Mas não é uma declaração assim, olha, peguei a faca que estava toda suja e disse assim, você está limpa. Não, você primeiro limpa ela, depois você olha e você diz, essa é uma faca limpa. Então o Senhor nos limpa, é um ato de Deus na nossa vida. Deus nos torna santos, Deus nos declara santos. Aliás, nós somos chamados de santos pelo Senhor. Você não precisa fazer nada, nenhuma obra especial ou específica para ser declarado santo. Ninguém precisa abrir um processo investigatório para saber se você é santo ou não, porque é o Senhor Jesus quem te torna santo, é o Espírito Santo de Deus que te chama, te limpa para que você seja santo, meu irmão. Você é santo porque Deus está fazendo isso na sua vida. Mas agora, como alguém que foi limpo, que foi purificado, você não vai voltar com suas perninhas para lá, para o tal do esgoto, porque o esgoto já está resolvido. Você agora vai ser levado pelo dono da faca para os propósitos que ele tem. E agora são propósitos mais nobres, não são de esgoto, mas de alimentação. Sabe, essa é a nossa vida. Deus nos torna santos, Deus nos declara santos, e agora Deus nos conduz, e nós vamos viver em santidade, nós vamos buscar em nossa vida cumprir o propósito para o qual nós fomos separados e escolhidos. Deus nos torna santos, Ele purifica o nosso interior, Ele purifica a nossa mente, Ele muda a nossa condição, porque antes nós éramos inimigos de Deus, nós não podíamos nos apresentar diante dele, nós não podíamos fazer o que estamos fazendo aqui, orar, adorar a Deus, porque nós éramos sujos, nós éramos indignos, mas agora Ele nos torna limpos, santos e puros, e nós podemos ter acesso direto a Ele, adorá-lo, buscá-lo, e nós podemos ter uma vida que glorifique e exalta o nome dEle. Deus faz uma coisa dentro de nós, que nos torna aptos ao seu reino, nos torna prontos a participarmos da sua obra, e isso é o início da obra da santidade. Mas presta atenção, duas palavras nos aparecem aqui. O propósito da escolha de Deus não é apenas uma santidade dentro de nós, não é apenas aquilo que Ele opera dentro de nós, não é apenas aquilo que Ele transforma dentro de nós, mas o texto nos diz que Ele também nos escolheu para que nós fôssemos irrepreensíveis diante dEle em amor. E o que é esse irrepreensível? Talvez eu e você olhando para aqui, para o irrepreensível, a gente não tenha noção de qual é a referência que Paulo está fazendo. Muito provavelmente nós não teremos, porque a escolha de tradução do Novo Testamento não nos ajuda nesse ponto. Mas a palavra irrepreensível, meu irmão, a palavra que é escolhida para irrepreensível, é a mesma palavra que lá no Antigo Testamento Deus escolheu para o cordeiro que vai ser sacrificado. É a mesma palavra. Deus escolheu a mim e a você para que nós não tenhamos, irrepreensível é isso, nenhuma mancha nem defeito. Lembra que o cordeiro, para o sacrifício, ele não podia ser nem manchado, nem defeituoso. A palavra que aparece lá é a mesma palavra que aparece aqui. Deus nos escolheu para que a nossa aparência reflita o que Ele fez no nosso interior, para que exteriormente nós sejamos aquilo que interiormente nós já somos. O cordeiro era um sacrifício, interiormente ele já era um sacrifício, mas exteriormente precisava haver uma clareza de que tipo de sacrifício era o cordeiro, uma clareza de que o cordeiro representava o melhor. Então não podia ser um cordeiro aleijado,
precisava representar o melhor, então tinha que ser um cordeiro saudável. Tinha que ser um dos primeiros, porque os primogênitos são mais especiais nesse sentido do aguardo, porque é o primeiro resultado do trabalho. Então os cordeiros, eles eram especialmente planejados. É o primogênito, ele nasce sem nenhum defeito. Ai, não, é o primogênito, eu esperava, mas veio defeituoso, vou dar para Deus. Não, meu irmão. Sabe, para Deus você não dá o sapato furado, não. O sapato furado você joga fora. Para Deus você dá o melhor, você dá o que é primeiro. O cordeiro não pode ser aleijado. Aí o Senhor estabelece uma outra regra, porque essa palavra ela significa as duas coisas. Ele não pode ser aleijado e ele não pode ter marcas, manchas. Sabe por quê? Porque Deus não aceita um sacrifício parcial. Ou você entrega tudo ou você não deu nada. Ou você se entrega completamente. E isso aqui não é sobre oferta, sobre dinheiro, como alguns picaretas fazem. É sobre sua vida. Ou você entrega a sua vida integralmente a Deus, ou você nunca deu nada a Ele, porque Ele não aceita sacrifício de animais marcados, sujos, animais que ainda não estão totalmente limpos. Então não podia ter mancha, porque a mancha podia simbolizar a impureza. O Senhor nos separou para uma vida pura. Quando Deus olha para nós, Ele olha para um povo que é santo, mas esse povo que é santo busca uma vida que não tem mancha, que não tem defeito. O mundo olha para essa igreja e ela vê um povo que não deve ter mancha e não deve ter defeito. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E esse é o processo de santificação. Deus já nos fez santos. Ele já nos elegeu. Ele já nos escolheu. E a sua escolha resulta em nossa salvação. A nossa salvação acontece porque Ele nos torna santos. Ele nos torna puros. Antes nós éramos pecadores. E os pecadores não podem prevalecer no juízo. Eles não podem prevalecer e estar na congregação dos justos, no meio do povo santo de Deus. Por isso a gente tem a doutrina da justificação, que diz que eu e você não somos mais pecadores, mas somos justos, não porque tenhamos uma justiça própria, mas porque recebemos em nós a justiça de Cristo Jesus. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É o que a palavra de Deus me ensina e te ensina. Só que agora que nós somos pessoas diferentes, nós vivemos de uma maneira completamente diferente. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Dizer que Deus me escolheu, que alegria isso me dá. Dizer que Deus me tornou santo, que alegria isso dá e que peso isso tira de mim. Agora dizer que Deus me torna irrepreensível e exige de mim uma vida que busque se conformar aos padrões divinos, uma vida que busque estar de acordo com a expectativa divina. É um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos cuida, mas é um Deus que é santo, é um Deus que é puro, é um Deus que espera um povo que reflita a sua glória e o seu caráter. Então, esse negócio do crente que diz que é santo, mas que vive como um imundo, não é aceitável, porque ele não é irrepreensível. Não, eu sou santo, Deus me escolheu, né? Aliás, aquele argumento que algumas pessoas falam, mas se Deus predestinou, então não vou fazer nada, porque eu já fui predestinado. Meu irmão, é o contrário. Se você está pensando assim, provavelmente é um sinal de que você nunca foi predestinado. Porque aqueles que foram predestinados, eles pensam ao contrário. Eles pensam, como farei para agradar aquele que me escolheu? Esse é o raciocínio. Como farei para andar em santidade diante daquele que me escolheu? Esse é o raciocínio. Agora, se o meu raciocínio é assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, a Bíblia diz que esse é o tipo de raciocínio daqueles que são reprovados, não dos que foram escolhidos. Se o meu raciocínio é, não, Deus me escolheu, sabe, é uma confusão muito grande. Pessoal, há uma doutrina e a gente precisa afirmar e reafirmar. Essa é uma doutrina bíblica, essa é uma doutrina que foi defendida pela igreja durante mais de 1000 anos. Mais de 1800 anos, essa doutrina sempre foi defendida pela igreja. Mesmo quando a igreja se corrompeu completamente, ela não abriu mão dessa doutrina. E qual é a doutrina? Aquele que foi salvo eternamente. Ninguém perde a salvação. Isso é uma verdade bíblica. Agora precisa entender-se isso da maneira bíblica.
Salvação não se perde, e isso precisa ser claro. Por quê? Porque é uma obra de Deus na nossa vida. Eu não posso perder, eu não tenho como perder. Eu fui selado para o dia da redenção. No dia em que eu fui salvo, o Espírito Santo me marcou. E esse selo só se abrirá no dia em que eu receber a recompensa eterna de Deus. Nós fomos selados para a redenção no dia em que cremos. Agora tem um detalhe. O salvo demonstra que é salvo. Por isso que essa doutrina é chamada sobre 2 nomes. Tem 2 nomes para essa doutrina. Ela é chamada de eterna salvação, mas ela também é chamada, tem alguém jogando aqui, né? De perseverança dos santos. Presta atenção. Os que foram eternamente salvos, escolhidos por Deus e definitivamente, eles perseverarão até o fim. Essa é a característica. Ah, não, fulano foi salvo, mas aí depois, primeiro lugar, eu e você não dizemos quem foi salvo, a gente diz como ser salvo. Quem diz é aquele que escolhe, e o único que pode escolher é Deus. É Ele quem diz quem foi ou quem não foi. Mas eu e você podemos olhar para o final, e olhando para o final a gente sabe, a gente consegue saber que tipo de árvore é, e é isso que Jesus nos ensina. Olhe para o fruto. Olhe para o resultado da vida. Ninguém pode dizer que foi salvo eternamente se vive no pecado. Ninguém pode dizer, ah não, mas ele pregava tão bem, mas ele levou tanta gente a Deus, ao Senhor Jesus, e aí no final da vida dele, ele meteu a mão pelos pés. Meu irmão, há muitas pedras que são usadas para a obra de Deus. Isso não significa a salvação, porque ninguém é salvo porque prega bem. Porque se a salvação viesse de quem prega bem, não tinha um advogado no inferno, porque todos eles falam muito bem. Não tinha um político no inferno, porque todos eles são muito bons em falar. Não, não é a habilidade comunicativa que salva alguém. Não, mas ele ia para a igreja todos os dias, então qualquer empregado e funcionário que frequenta o templo mais do que os outros vai ser salvo. Não, meu irmão. Não é quantas vezes você vem aqui, apesar de que aqueles que são servos de Deus vêm constantemente no meio do povo de Deus. Congregar é uma ordem divina ao seu povo. É uma ordem de Deus para o seu povo congregarmos. Não deixarmos de congregar é uma ordem de Deus para a nossa vida. Mas ninguém é salvo porque todos os dias vem para a igreja. Todas as coisas que nós podemos olhar na vida de um salvo são reflexos do que Deus fez. Deus o salvou, mas nunca são a causa do que Deus fez. Nós somos o resultado, nós somos a causa, não os causadores. Nós fomos salvos e o resultado de nossa salvação é que nós vamos continuar no Senhor até o último suspiro. Nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Você não deixa de ser do Senhor, meu irmão, em momento algum. Então, se essa doutrina ela é vista sob a ótica de que uma vez salvo, é a pessoa levantar a mão, dizer que aceitou Jesus, e aí acabou, está salvo, isso é mentira. Porque a salvação não é o que eu fiz, não é o meu levantar a mão, não é a minha decisão, é o que o Senhor fez, é a regeneração que não pode ser desfeita. E se foi feita uma regeneração, eu nunca voltarei ao mundo. Por isso essa doutrina deve ser vista sobre as 2 óticas, a eterna preservação dos salvos, a salvação de Deus é eterna, e a perseverança dos santos, porque o resultado de ter sido salvo é que eu viverei como um salvo a minha vida inteira. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizia, não, mas a pessoa pode perder a salvação. Vou dar um exemplo. Tinha uma moça que era uma atriz pornográfica e ela foi evangelizada e ela tomou uma decisão por Jesus. Começou a frequentar a igreja, foi salva, foi batizada, se tornou crente. Algum tempo depois ela viveu uma crise muito grande, voltou a usar drogas, voltou a se prostituir, e um dia ela estava num avião indo para fazer mais filmes pornográficos, quando ela encontrou no bolso um folheto, e ela leu e ela voltou ao Senhor. E aí eu perguntei quando eu disse, e agora ela continua no Senhor? Fiz, continua, está vendo que o salvo pode perder a salvação? Eu fiz, meu irmão, talvez agora ela tenha sido salva, porque o salvo jamais deixa o Senhor. A gente só vai saber ao final da carreira. O Senhor já sabe desde antes dela ter sido criada. Mas o fato de eu estar na igreja, de eu ter tomado decisões, isso não significa que eu fui salvo. Precisa haver uma certeza.
O Espírito do Senhor precisa testificar no meu espírito que eu sou do Senhor. E quando isso acontece, isso é permanente. A palavra de Deus me ensina isso. Ela te ensina isso. Se você ainda não tem a testificação do Espírito, se Deus ainda não falou contigo que você é salvo, você ainda não é. O salvo sabe, eu sou salvo. Ele não abre mão da sua vida com Deus. Ele enfrenta todas as lutas, todas as crises, todas as tentações. Algumas vezes ele peca, mas ele não abre mão da sua paixão por Deus, porque aconteceu algo dentro dele que não pode ser mudado. Alguma coisa aconteceu, nasceu uma coisa dentro dele que ele não consegue mais controlar. Teremos dias altos e baixos, mas a gente não controla mais essa coisa que nasceu. Há uma nova pessoa dentro de nós, vivendo dentro de nós. O velho homem morreu. Talvez eu e você, em alguns dias amargos da vida, porque a vida é difícil para todos nós, façamos como Jeremias. Às vezes eu quero me conter e segurar a tua palavra dentro de mim. Às vezes a gente quer simplesmente jogar tudo para fora, mas tem uma força que nos diz: não, você não vai. E a gente volta. A gente esperneia igual menino mal criado, mas a gente volta. A gente volta. Sabe por quê? Porque como Jeremias diz, eu tentei me calar e conter a tua palavra dentro de mim, mas o Senhor é mais poderoso que eu já não posso mais me conter. O Senhor me venceu e vencido eu estou. Quando você foi salvo, meu irmão, aconteceu uma coisa: Deus te tornou sem mancha, sem defeito. Você agora vai viver para Ele sem mancha e sem defeito. Você agora vai viver em santidade, vai buscar santidade, vai crescer em santidade. E isso é algo que vai trazer a você prazer, porque nós nos alegramos no Senhor. É algo diferente, não é uma obrigação religiosa, mas é um desejo que flui do nosso interior. Ou como diz o Senhor Jesus: aquele que vem até mim e bebe dessa água que eu dou, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios estão fluindo de dentro de nós, a transformação vem sobre nós e dentro de nós. O Senhor nos torna novas pessoas e nós agora vivemos em novidade de vida. Então essa é uma bela apresentação da obra de Deus sobre nós e dos efeitos dela em nossa vida. Nós vamos continuar a ver isso, a ver a salvação de Deus, mas tudo começa no fato de que Ele nos escolheu e Ele nos amou. Porque Ele nos escolheu e Ele nos amou, nós nos tornamos santos. E nós viveremos e devemos viver em santidade. Há de haver uma distinção entre a igreja e o mundo. O crente não é igual ao mundano. O crente não pensa igual às pessoas desse mundo. A nossa cosmovisão é diferente, meu irmão. A nossa maneira de enxergar o mundo é diferente. Quando eu acho isso interessante, às vezes a gente está na igreja, aí alguém vem e faz bem assim: pastor, eu fui assaltado, mas graças a Deus eu recebi um livramento. O mundano vai olhar e vai dizer bem assim: mas como assim? Que livramento? Você foi assaltado, rapaz, perdeu o seu celular. Mas você está dizendo bem assim: Deus estava cuidando de mim mesmo quando eu estava perdendo meu celular. O mundano não consegue ver isso, mas você consegue. Sabe por quê? Porque agora você tem olhos para ver aquilo que só o Espírito pode te deixar ver. Sabe por quê? Quando você ouve a palavra de Deus, o mundo ouve essa palavra, rejeita essa palavra, você ouve, você absorve. Sabe por quê? Porque agora você tem ouvidos para ouvir, e que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala à igreja. O Senhor fez uma obra em você, e agora você é dele, vive para ele e deve continuar nele. Meu irmão, talvez você ainda não tenha vivido isso, mas você pode viver. Se há em você um desejo de buscar essa vida, que é uma vida diferente, esse testificar do Espírito, você pode fazê-lo. Algumas pessoas, eu já conversei com várias pessoas que me diziam: pastor, eu tenho dúvida se sou salvo ou não. E eu digo: que bom. Mas como assim? Eu sou crente há tantos anos. Que bom. Porque essa dúvida vai fazer você buscar de Deus uma certeza que só Deus pode te dar. E quando você tiver essa certeza, você saberá: Deus fez alguma coisa diferente em mim. Talvez você aqui esteja no início de uma jornada, você tenha vindo, mas você nunca se perguntou: Senhor, o Senhor já fez algo em mim? Talvez você tenha muitos anos de crente, você não fez essa pergunta: Senhor, há alguma coisa em mim, há um testificar em meu coração: eu fui salvo, Senhor. O Senhor me salvou. Essa é a coisa mais importante, é a resposta mais importante da sua vida: Senhor, o Senhor me salvou.
Essa resposta vai te motivar a perguntar e a pedir: Senhor, me dê a sua salvação. Senhor, entra na minha vida. Senhor, me dá a sua casa. Sabe, até como aquela moça que era gentílica, ela não fazia parte do povo de Deus, e ela vai lá e ela pede o socorro de Jesus para a filha dela, não era nem para ela, era para a filha dela estava sendo atormentada. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu não posso tirar a comida dos filhos do povo escolhido para dar aos cachorros. E aquela mulher, ela desejava tanto que o Senhor fizesse a obra, que ela disse: sim, Senhor, mas as migalhas que caem da mesa os cachorros podem comer. Meu irmão, se você sente esse desejo de receber, peça, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Peça ao Senhor e o Senhor te dará. Peça ao Senhor: Senhor, me dê essa certeza. Senhor, me salva. Se ainda não aconteceu, faz. Se já aconteceu, me dá essa certeza. E o Senhor há de te dar, porque Ele não nega nada aos seus filhos. Ele não nos nega quando nós vamos a Ele e buscamos dEle. Peça a Ele. Peça ao Senhor: Senhor, entra na minha vida. Senhor, me dá certeza daquilo que o Senhor já fez na minha vida, e Ele há de fazer essa obra. Não se esqueça, você não está aqui hoje por acaso. Você não veio hoje porque você quis vir. Você não está até agora aqui porque você resolveu estar. Tudo isso pode ser parcialmente verdadeiro. Você se vestiu porque você quis se vestir. Você veio porque você quis vir. Você está até agora aqui porque você quis estar. Mas deixa eu te falar, por trás desse seu querer, existe uma obra eterna do Deus que é eterno, que planejou esse dia antes mesmo desse mundo existir. Peça a Ele. Ele quer receber as nossas petições. Peça, Ele quer responder às nossas petições. Senhor, me salva. Senhor, me dá certeza da sua salvação. Peça, peça. Ele quer que você peça, e Ele quer te dar isso. Ele quer te dar essa alegria, essa certeza, essa realização. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Baixa a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E é essa palavra que nos diz que aquele que vem ao Senhor, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. É essa palavra que nos diz que o Senhor nos amou antes mesmo desse mundo ser criado, que o Senhor nos escolheu antes mesmo desse mundo ser criado. E é confiados nessa palavra, Senhor, e no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que nós nos aproximamos de Ti. Como é bom e como nós nos alegramos quando nós reconhecemos fomos escolhidos por Deus, diante de tanta gente melhor do que nós, mais inteligente, mais capaz, menos teimosa, menos mal-humorada, pessoas mais bem-sucedidas. O Senhor não olhou nada disso quando o Senhor nos escolheu. O Senhor simplesmente nos amou. Nós não conseguimos responder além de dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Senhor, que alegria no dia em que nós sentimos: eu fui escolhido de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, pedindo que o Senhor confirme essa certeza no coração daqueles que já têm buscado ao Senhor, que já têm andado com o Senhor, que já têm servido ao Senhor, que eles não apenas estejam servindo a um Senhor que não conhecem, com o qual eles não têm uma certeza do resultado, mas que eles tenham essa convicção, essa alegria e essa certeza: eu fui salvo por Jesus, tem algo dentro de mim novo que não pode mais desaparecer. Ó Pai, aqueles que aqui estão, aqueles que ouvem a Tua palavra e sentem esse desejo, porque o Teu Espírito Santo opera em nós o desejo pela Tua palavra, o desejo por uma vida nova, talvez o cansaço de viver as mesmas coisas, de andar de um lado para o outro, atrás de coisas que são perda de tempo, e nós sabemos disso. Ó Deus, que agora essas pessoas possam, pedindo ao Senhor e dizendo: Senhor, me dá aquilo que é eterno, me dá a Tua salvação, que o Senhor conceda, porque todo aquele que bate vai encontrar, aquele que pede vai receber. Ó Pai,
Que essas pessoas sejam atraídas a pedir, e pedindo elas recebam o sim que vem do Senhor, porque o Senhor jamais negou a nenhum dos que te pedem os benefícios da tua salvação. Ó Deus, nos atrai cada vez mais a tua presença e a tua comunhão. Salva, Senhor, salva, Pai. A tua palavra nos diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Por isso nós estamos aqui anunciando a tua eterna palavra. A obra é do Senhor, é o Senhor que começa. Tudo que nós estamos fazendo é reagir àquilo que o Senhor já fez. Ó Pai, mas que essa reação possa produzir vida eterna em nós. É o que nós choramos, Senhor. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Traz-nos a alegria, há uma festa no céu quando o pecador se converte e é salvo. Mas traz-nos essa alegria também dentro de nós. É o que nós choramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.